O Pacto de Sal, a profundidade e significado de uma aliança eterna na Bíblia. A Bíblia está repleta de simbolismos e rituais que, muitas vezes, passam despercebidos em uma leitura superficial, mas que carregam significados profundos e eternos. Um desses símbolos é o Pacto de Sal, mencionado em passagens como Números 18, 19 e 2 Crônicas 13, 5. Este pacto, aparentemente simples, envolve o uso do sal, um elemento cotidiano na antiguidade, mas que, nas Escrituras, adquire um significado de durabilidade, pureza e incorruptibilidade. A profundidade deste pacto revela muito sobre a natureza das alianças bíblicas e o relacionamento de Deus com seu povo. O valor do sal na antiguidade, mais que um condimento. Para entender o significado do Pacto de Sal, é importante compreender o papel do sal no contexto histórico e cultural da antiguidade. Naquele tempo, o sal era extremamente valioso, considerado tão precioso que chegou a ser usado como moeda em algumas civilizações. A palavra salário, por exemplo, deriva do latim salarium, que se refere à prática de pagar soldados romanos com sal. O sal tinha múltiplas funções na antiguidade. Além de ser um condimento essencial, era usado para preservar alimentos, uma função vital em um tempo sem refrigeração. A capacidade do sal de evitar a deterioração fez com que ele fosse visto como um símbolo de incorruptibilidade. Ele era também um elemento purificador, utilizado em rituais religiosos para santificar objetos e pessoas, o que ressalta seu papel simbólico de pureza e preservação espiritual. No Antigo Oriente Médio, o sal também desempenhava um papel central em acordos e pactos. Os povos antigos acreditavam que partilhar sal com alguém durante uma refeição era um sinal de amizade e fidelidade. Romper essa aliança era considerado um ato de traição grave. Assim, quando Deus usa o sal como símbolo de sua aliança com Israel, ele está indicando que esse pacto é inquebrável, eterno, e baseado em sua fidelidade imutável. O Pacto de Sal em Números 18, 19, uma aliança perpétua. Uma das passagens mais claras sobre o Pacto de Sal na Bíblia está em Números 18, 19, onde Deus diz a Arão: todas as ofertas sagradas que os israelitas trouxerem ao Senhor, eu as dou a você e aos seus filhos e filhas como sua porção perpétua. É uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, tanto para você como para os seus descendentes. Este versículo destaca a natureza eterna da aliança entre Deus e a linhagem sacerdotal de Arão. Aqui, o sal simboliza a incorruptibilidade e a permanência dessa aliança. O contexto em que essa passagem foi escrita é significativo. Após a rebelião de Corá, Datan e Abirão, que contestaram a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão, Deus reafirmou a escolha de Arão como sumo sacerdote e estabeleceu este pacto de sal como um sinal de sua aliança perpétua com a casa de Arão. O sal, sendo incorruptível, simboliza que essa aliança não se deterioraria com o tempo, sendo válida para todas as gerações de sacerdotes. Curiosidade sobre o uso do sal nas Escrituras. Sacrifícios e ofertas. Em Levítico 2, 13, Deus ordena: e sobre todas as tuas ofertas oferecerás sal. Este versículo instrui os israelitas a adicionar sal a todas as suas ofertas de cereais. O sal, aqui, não é apenas um condimento, mas um elemento que santifica a oferta, tornando-a aceitável a Deus. O uso do sal nos sacrifícios simboliza a pureza, a incorruptibilidade e a permanência do pacto entre Deus e seu povo. Aliança de sal com Davi. Em 2 Crônicas 13, 5, o sal é novamente mencionado em uma aliança, desta vez com a casa de Davi. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Este versículo reforça a ideia de que a aliança entre Deus e Davi, assim como aquela com Arão, é eterna e inquebrável. Sal como purificador. No livro de 2 Reis 2, 19 e 22, o profeta Eliseu usa sal para purificar uma fonte de água. Os habitantes de Jericó pedem a ajuda de Eliseu porque a água da cidade era ruim e causava mortes. Eliseu pede um prato com sal, joga-o na fonte e declara: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva. Este milagre não apenas restaura a água, mas também simboliza o poder purificador e transformador de Deus, com o sal servindo como um instrumento físico para demonstrar essa transformação espiritual. O significado profundo do Pacto de Sal.
O pacto de sal carrega em si uma profundidade que vai além do simples uso do sal na vida cotidiana. Ele é um símbolo de uma aliança que não pode ser rompida, refletindo a natureza eterna e imutável de Deus. Na cultura hebraica, onde alianças e pactos eram elementos centrais das relações sociais e religiosas, o uso do sal sublinha a seriedade e a eternidade dessas alianças. O fato de o sal não se decompor ou apodrecer torna um símbolo perfeito para a aliança de Deus com seu povo. Em um mundo onde tudo está sujeito à mudança e à deterioração, o sal permanece como um elemento estável e imutável. Assim, o pacto de sal reflete a promessa de Deus de que ele nunca abandonará seu povo, mas permanecerá fiel a eles por toda a eternidade. O pacto de sal e a fidelidade divina. Uma das mensagens centrais do pacto de sal é a fidelidade inabalável de Deus. Ao contrário dos humanos, que muitas vezes quebram suas promessas e pactos, Deus é sempre fiel às suas promessas. O sal, como um símbolo de incorruptibilidade, reforça essa característica divina. Quando Deus faz uma aliança de sal, Ele está garantindo que essa aliança durará para sempre, independentemente das circunstâncias. Essa fidelidade divina é especialmente evidente na aliança com Davi. Apesar dos muitos erros e pecados cometidos pelos reis descendentes de Davi, Deus manteve sua promessa de preservar a linhagem de Davi no trono. O pacto de sal com Davi não foi quebrado, mesmo quando o reino de Israel foi dividido e a monarquia sofreu crises. Este compromisso inabalável é um testemunho da natureza eterna da aliança de Deus e serve como um lembrete de que suas promessas são confiáveis. A importância do sal no Novo Testamento. O simbolismo do sal não está limitado ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus faz uso dessa metáfora para ensinar lições importantes aos seus discípulos. Em Mateus 5:13, durante o Sermão da Montanha, Jesus declara: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens." Aqui, Jesus usa o sal como uma metáfora para descrever o papel dos seus seguidores no mundo. Assim como o sal preserva e dá sabor aos alimentos, os cristãos são chamados a preservar a verdade e a integridade em um mundo que muitas vezes se desvia dos caminhos de Deus. Perder o sabor, para os cristãos, significa perder a essência de sua fé e testemunho, tornando-se inúteis para o reino de Deus. Além disso, em Marcos 9:49-50, Jesus novamente menciona o sal, pois cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, como o restaurareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esta passagem reforça a ideia de que o sal simboliza a pureza e a preservação espiritual. A metáfora do salgado com fogo pode ser vista como uma referência à purificação e ao julgamento, onde o fogo representa as provas e dificuldades que refinam a fé dos crentes.